Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aos nossos estudos aqui na nossa sala virtual do segundo ano. E como que nós vamos começar os nossos estudos aí de física, né? Uma parte da ciência da natureza. Nós vamos começar obedecendo ao PET, o Plano de Estudo Tutorado fornecido pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. E como que a gente começa os nossos estudos? As 2 primeiras semanas vão estar relacionadas com o eixo temático luz, som e calor. Hoje nós vamos começar a estudar a luz. Como que se propaga a luz? Ou seja, o que é a ótica geométrica, como que a luz se propaga, os tipos de fontes de luz, quais os meios que a luz pode se propagar, bem como os princípios da ótica geométrica. Tudo bem? Então vem comigo. E o que é a ótica geométrica, então? É exatamente a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. Porém, ela estuda esses fenômenos, mas sem se preocupar com a natureza da luz. Um dos grandes camaradas aí, um dos grandes físicos, que é o pai, né, da ótica, é esse camaradinho aí, ó, é o Isaac Newton. Inicialmente, conceituamos a luz como sendo um ente físico capaz de sensibilizar os nossos olhos. Ou seja, eu só consigo enxergar pelo meio da minha visão. Então, como que se dá o processo da ótica? Como que se dá o processo da gente conseguir enxergar os objetos? Então, um objeto que é a fonte de luz, por exemplo, uma lâmpada, como vocês estão vendo aí no desenho, ela emite luz, ilumina um determinado objeto e chega até os nossos olhos. É exatamente assim que a gente consegue enxergar os objetos. Então, uma fonte de luz, por exemplo, o sol, ele ilumina algum objeto, por exemplo, ilumina uma pessoa, essa luz é refletida dessa pessoa até os nossos olhos e a gente consegue enxergar essa pessoa. Dessa mesma forma que está acontecendo aí com essa rosa, né? As fontes de luz são objetos que emitem luz de si, produzidos por eles mesmos ou refletindo luz de outros. A gente pode classificar as fontes de luz de 2 formas. A gente pode classificar em fontes primárias ou fontes secundárias. Vamos verificar primeiro aí as fontes primárias, que também são chamadas de corpos luminosos. São as fontes de luz que possuem luz própria. Olha lá. As fontes primárias podem ser ainda subclassificadas como incandescentes, ou seja, quando elas emitem luz a altas temperaturas, como o sol ou uma chama de uma vela. Então essas são as fontes primárias incandescentes. A gente também pode ter as fontes primárias luminescentes, quando elas emitem luz a baixas temperaturas. E elas podem ainda ser subclassificadas como fluorescentes ou fosforescentes. Ou seja, fluorescentes e fosforescentes não são sinônimos, são coisas diferentes. As fluorescentes, né, as fontes de luz fluorescentes, elas emitem luz apenas enquanto durar a ação de um agente excitador. Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, que a gente tem ali dentro das lâmpadas fluorescentes, o gás argônio. E olha lá, a gente tem aí um exemplo de lâmpada fluorescente, né? Outro exemplo aí, ó, das lâmpadas compridinhas, né? Essas lâmpadas verticais aí, lâmpadas fluorescentes. E temos as fosforescentes, né? As fontes fosforescentes, ou seja, elas emitem luz por um certo tempo, proveniente de uma energia potencial química. Aí são os exemplos de interruptores de lâmpadas, adesivos que brilham no escuro, olha lá. Aí uma que serve para ornamentar quartos, né? Ornamentar ambientes, né? Quando você apaga a luz, né? Por exemplo, apaga lá a lâmpada, o que acontece? No escuro, como eles têm esse agente químico, né? Esses adesivos eles podem emitir luz um certo tempo. Outro exemplo aí, ó, esse jaleco, né? Esse colete que policiais usam, né? Que agentes da BH Trans utilizam, né?
Fontes de luz secundárias ou corpos iluminados são as fontes que não têm luz própria. Alguns exemplos: lua, um livro, uma caneta, né? Até mesmo a gente, né? As pessoas. Então, ou seja, você nunca viu pessoas sair irradiando luz por aí, né? O livro, a caneta. Se a gente apagar a luz, a gente não vai conseguir enxergá-los, né? Por quê? Porque eles não são fontes de luz primária. Eles não emitem luz própria, eles não têm luz própria. Né? Assim como a lua, né? A lua ela não tem luz própria. Né? Ela é iluminada pelo sol. A luz do sol ela é refletida até aqui à Terra e a gente consegue enxergar a luz. Por quê? Porque ela é uma fonte de luz secundária. Também a gente pode classificar as fontes de luz conforme o seu tamanho, ou seja, se a gente tem alguma fonte de luz que está muito pequenininha, perto de uma dimensão muito grande, a gente pode classificar essas fontes de luz como fontes pontuais ou fontes pontiformes. Por exemplo, uma lâmpada no estádio de futebol. Apenas uma lâmpada no estádio de futebol, olha bem, é um pontinho ali naquele estádio muito grande, né? Outro exemplo é um vagalume, né? No meio de uma mata. Um vagalume apenas, né? Quer dizer, um pontinho. É uma fonte pontual, uma fonte pontiforme. Outro exemplo aí, uma estrela no céu. E as fontes extensas, né? São fontes que as suas dimensões elas são relevantes. Né? Ou seja, o seu tamanho ele não pode ser desprezado. Por exemplo, essa lâmpada aí no abajur, próximo a essa mãe com os seus filhos, né? Que ela está lendo uma historinha para eles, né? Ou seja, essa fonte aí ela não pode ser desprezada nesse instante, né? Ela está muito perto, né? É uma fonte muito próxima a essas pessoas que estão sendo iluminadas por ela. Nós damos o nome de raios de luz às linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Ou seja, raios de luz são setas. Né? E esses feixes de luz, que são os conjuntos de vários raios de luz, eles podem ser paralelos, convergentes ou divergentes. Como que se explica isso? Né? O raio de luz aí. Então a gente tem esse primeiro exemplo aí, ó, o raio de luz. Um único raio. Quando eu tenho um feixe paralelo de raios, são raios, não são feixes que não vão se cruzar em momento nenhum. Eles são paralelos. A gente pode também ter os feixes divergentes, ou seja, os raios de luz saem de um ponto em direção a vários pontos, eles se dispersam. E o feixe convergente são vários feixes de luz, vários raios de luz chegando em um único ponto. Então a gente pode ter aí o feixe paralelo, o feixe divergente e o feixe convergente. Recebe o nome de meio óptico o ambiente por onde a luz se propaga. Ou seja, eles são classificados pela forma como a luz que atravessa até ele. Olha lá, a gente pode ter o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. O que significa esses desenhinhos aí que nós estamos vendo? A gente tem aí ó, essa luz aí no primeiro quadrinho aí, o transparente. A luz passa por esse objeto, né, por esse meio, e ela atravessa por ele. O meio translúcido, olha o que acontece. Parte da luz é refratada, né? Ela passa por ele, e parte da luz é refletida. E o meio opaco, ele chega e ele é todo refletido, né? Ou totalmente absorvido. Então, olha lá o que vai acontecer. Ó. A gente tem os exemplos aí. Ó. O meio transparente. Tá vendo? Esse rapaz aí segurando esse pedaço de vidro, né? Transparente, ou seja, a luz ela consegue ultrapassar totalmente esse meio. Tanto que a gente consegue enxergar o que está do outro lado. Por quê? Porque a luz ela conseguiu passar por esse meio. Passar totalmente por esse meio. Um meio translúcido, olha lá. A luz, parte dela é refratada, ou seja, parte dela passa por esse meio e parte é refletida. Então fica meio aquela coisa fosca, né? Então esse anteparo, né? Fosco aí. E o meio opaco, olha aí, é uma parede, né? A gente não consegue enxergar que está do outro lado da parede. Por quê? Porque a luz ela não consegue ultrapassar todo esse meio.
E aí nós temos aí um mesmo exemplo com três meios de propagação da luz aí, ó, completamente diferentes, né? O meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco, né? Ou seja, o transparente, a luz atravessa totalmente, tanto que a gente consegue enxergar que está lá atrás, né? Desse anteparo, né? Transparente. O meio translúcido, a gente consegue perceber que tem algo ali atrás, mas a gente não consegue perceber claramente, né, essa imagem. E o meio opaco a gente não consegue observar nada do que está lá de trás, né? Por quê? Porque a luz ela não atravessa nada, em parte nenhuma, até o outro meio, né? Até o outro lado. Princípios da ótica geométrica. Quais são os princípios da ótica geométrica que a gente tem que saber? O primeiro princípio, a propagação retilínea da luz, ou seja, a luz ela se propaga em linha reta. A gente só consegue enxergar alguma coisa se a gente estiver diretamente à frente dos nossos olhos. Né? Ou seja, se essa coisa estiver bem na nossa frente, a gente consegue enxergar. Mas se estiver, por exemplo, escondido, por exemplo, no quarto, se tem alguém no quarto e eu não tenho essa visão completa, ou seja, não está na minha propagação do meu olho retilíneo, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque a luz ela não faz curva, né? Ela se propaga em linha reta. Olha esse exemplo aí, né? Um exemplo de uma câmera escura, né? A gente tem ali um objeto, tem um orifício e a imagem é formada ali, ó, invertida, né? No interior dessa câmera escura, né? O princípio da câmera fotográfica. Então, olha lá, a luz ela se propaga em linha reta. O segundo princípio é a independência dos raios luminosos. O que acontece? Se dois raios se interceptam, se dois raios de luz se interceptam, eles continuam o seu trajeto como se nada tivesse acontecido. Olha lá. Exemplos aí, ó, de refletores em um estádio de futebol, né? No estádio que está tendo um show, né? Nesse caso aí está tendo um show. Olha lá, esses refletores, vocês estão percebendo que tem esses raios de luz, esses feixes de luz aí, ó, eles se propagam, se interceptam, mas continuam, né? Não acontece nada, não somem, não são absorvidos em nada, eles continuam o seu trajeto como se nada tivesse acontecido. Esse é o princípio da independência dos raios luminosos. E o terceiro princípio da reversibilidade dos raios de luz, ou seja, se um raio se propaga em uma direção, em um certo sentido, outro poderá propagar-se também no sentido oposto pelo mesmo caminho do primeiro. Né? Então, é como se fosse aqui, ó, bate e volta. Eu consigo enxergar o computador, né? Por quê? Porque o raio de luz chega até o computador e vem até o meu olho. Se eu tivesse mudado de posição com a luz, o que iria acontecer? Iria acontecer exatamente essa reversibilidade. Eu conseguiria enxergar o computador da mesma forma. E um grande exemplo aí, né, o exemplo clássico, é exatamente o retrovisor de um carro. Né? Uma mãe está ali no volante e consegue enxergar o seu filho. Da mesma forma que o filho que está lá no banco de trás consegue enxergar a sua mãe. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo do canal no YouTube Só 10 Minutos, do professor Daniel Sfer. É um canal muito bacana e esse vídeo também é bem legal. Vamos dar uma olhadinha aí. Na ótica, estudaremos muitas coisas relacionadas à luz, e para representá-la, sempre faremos uma seta, sendo que a ponta dela indica para onde a luz está indo. Quando fizermos várias setas juntas, teremos um pincel de luz ou feixe de luz, que pode ser divergente, quando ele abre, convergente, quando ele fecha, ou paralelo, quando nem fecha nem abre. É importante para você conhecer também alguns fenômenos que ocorrem quando a luz entra em contato com o corpo. Pode acontecer a reflexão, que é quando ela estava se propagando em um meio, incide em outro e volta a se propagar no meio anterior. Pode acontecer a refração, que é quando a luz passa de um meio para o outro, e a absorção, que é quando a luz é absorvida pelo material, o que geralmente provoca aquecimento nele, já que a energia luminosa acaba se transformando em energia térmica. Sendo que esses fenômenos não necessariamente precisam acontecer sozinhos, eles podem acontecer juntos. Ou seja, você pode ter acontecendo reflexão, refração e absorção em um mesmo momento.
mas eles são bem mais complexos e serão detalhados depois. Por enquanto, isso é tudo que você precisa saber sobre cada um desses fenômenos. Legal, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver o que a gente aprendeu. Vamos verificar esse primeiro exercício aí, ó. Indique a alternativa que explica de forma correta a diferença entre as fontes de luz fluorescentes e fosforescentes. Indique a alternativa que explica de forma correta a diferença entre as fontes de luz fluorescentes e fosforescentes. Letra A. As fluorescentes emitem luz a partir da excitação do flúor em seu interior e as fosforescentes funcionam pela excitação do fósforo. Olha bem, as lâmpadas fluorescentes, a gente falou que tem algum gás ali dentro, né? Foi flúor que a gente falou que tem lá dentro? Não, né? Nada a ver, né? Não é a letra A. Letra B. As fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador e as fosforescentes emitem radiações ultravioleta. Será que as fosforescentes emitem radiações ultravioleta? Aquele caso ali do colete, né? Do agente da BH Trans, colete de um policial, de um bombeiro, ela emite radiação ultravioleta, será? Não, né? As fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador e as fosforescentes emitem luz mesmo após o fim da ação do excitador. Será que pode ser essa? As fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador? No caso aí, um gás, né, que está ali dentro. Né? O gás o quê? O gás argônio que nós falamos, né? E as fosforescentes emitem luz mesmo após o fim da ação do excitador. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Lâmpadas fluorescentes funcionam a partir da excitação de gases, como o argônio. Opa! E materiais fosforescentes funcionam por meio da excitação do fósforo. Aí, ó, o segundo caso, aí, né, a segunda parte nada a ver, né? Fosforescente tem nada a ver com o fósforo, né? É bem assim, olha para você ver como é que é a pegadinha dessa questão, né? Ele vem lá com a parte inicial certinha, lá, lâmpadas fluorescentes funcionam a partir de excitação de gases como argônio e materiais fosforescentes funcionam por meio da excitação do fósforo, que é o que dá a entender, fosforescente, fósforo, nada a ver, né? Assim como lá na letra A, né? As fluorescentes emitem luz a partir do flúor, porque são fluorescentes, né? Nada a ver também. E a letra E, os termos fluorescentes e fosforescentes são sinônimos? Não, a gente falou que são coisas diferentes, não é isso? Então a resposta certa mesmo é a letra C, né? Essa é a correta diferença entre as fontes de luz fluorescentes e fosforescentes. Vamos ver outra aí, ó. As afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos de ótica geométrica. Indique a questão incorreta, ou seja, a gente quer a errada. Letra A. Raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelos, convergentes e divergentes. Correto, né? A gente viu tanto nas explicações quanto nesse videozinho aí. A ótica geométrica estuda a natureza física da luz. Lembra lá do início? A ótica geométrica não se preocupa com a natureza física da luz. Estuda a luz sem se preocupar com seus fenômenos naturais, não é isso? Ou seja, já encontramos a incorreta aí, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A Lua é um exemplo de fonte secundária. Correto, né? Há uma pegadinha aí, a pessoa vê a lua no céu, né? E acha que ela produz luz própria. Não, ela está refletindo a luz do Sol. Ela é uma fonte secundária de luz. Letra D. Quando um feixe luminoso muda de meio de propagação, ocorre o fenômeno óptico da refração. Exato, né? A gente tem a reflexão, a refração ou absorção. Nós vimos aí no vídeo, né? A ótica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas a interpreta como setas orientadas denominadas de raios de luz. Olha bem, gente, como que é fazer prova? Se a gente presta atenção aí
na letra B e na letra E, elas se contradizem, não é isso? Então, uma das duas vai estar errada, né? E no caso, foi a letra B. A letra B é a alternativa incorreta dessa questão. Vamos para frente? Uma fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor por quê? Ou seja, eu tenho um objeto, por exemplo, uma camisa azul, né? Por que essa camisa ela vai apresentar a cor azul? Ou seja, é uma fonte secundária de luz, né? No caso a camisa, porque ela não tem luz própria, mas por que ela transmite, né? Por que ela me mostra essa cor? Letra A, refrata a luz incidente. Letra B, reflete a luz azul. Letra C, difrata a luz azul. Ou letra D, absorve a luz azul. Ou a letra E, emite a luz azul. E aí? O que a gente pode falar? As fontes secundárias de luz, elas refletem essa luz incidente, né? Então, se o objeto é percebido na cor azul, é porque ele possui o quê? Ele possui a capacidade de refletir a luz dessa cor. Ou seja, é porque ela reflete a luz azul, por ter a capacidade de refletir a luz azul, né? Então, é a letra B. E esse exercício aí da FUVEST, né? Uma questãozinha aí de vestibular. A sombra de um poste vertical projetada pelo sol sobre o chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. Determine a altura do poste. Então vamos ver o desenho aí, ó. A gente tem então um poste iluminado pelo sol. E nesse mesmo instante, olha lá, ele projeta essa sombra aí no chão de 12 metros. E aí eu coloco um bastão, olha lá, no mesmo instante, eu coloco um bastão de 1 metro de altura. E ele projeta essa sombra aí no chão, ó, de 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros. Aí ele quer saber, ó, qual vai ser a altura do poste. O que a gente acabou de aprender? A luz, ela não se propaga em linha reta? Então, olha lá o que vai acontecer, ó. Eu quero calcular a altura do poste, não é isso? Olha o raio de sol aí chegando paralelo aí, ó. O raio de luz chegando, sendo projetado em linha reta. Até a gente conseguir ver o quê? A sombra projetada tanto do poste que está em preto e a sombra projetada pelo bastão que está em vermelho no chão, né, no mesmo momento. Então, o que a gente tem aí, ó? A gente tem a formação desses dois triângulos aí, ó, o triângulo maior e o triângulo menor. Não é isso? Então, a gente pode aplicar lá da matemática a semelhança de triângulos aí, né? Para a gente calcular a altura do poste. Então, o que eu posso falar? Que a altura do poste está para a altura do bastão, assim como a sombra do poste está para a sombra do bastão. Olha lá o que a gente vai encontrar, ó. H está para 1, ou seja, a altura do poste que eu quero encontrar, que é H, está para a altura do bastão, que é 1, assim como a sombra do poste está para a sombra do bastão. Olha lá, H sobre 1 é igual a 12 sobre 0,6. Lá da matemática, né, a gente sabe que a gente pode multiplicar isso aí cruzado, olha lá. Encontra que H é igual a 20. Por quê? H vezes 0,6 é igual a 1 vezes 12. Então, o H vai ser 12 dividido por 0,6, né? O H sobre 1 é H. Então, se eu dividir 12 por 0,6, eu encontro o quê? Eu encontro exatamente 20 metros. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai testar os nossos conhecimentos, lembrando que a gente pode fazer pesquisas, consultar outros livros, consultar a internet e realizar as atividades que está aí proposta no PET, que eu vou colocar aqui mesmo na nossa sala virtual, lá no Google Forms. Tudo bem? Eu peço a vocês que vocês observem a data para entrega desse material, dessa atividade, que é uma atividade avaliativa. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.